E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrelas Conduz. Uma boa tarde neste sabadão, dia 19 de abril. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Olha, neste conteúdo de agora, vamos entrar no clima. Amanhã tem Botafogo e Atlético Mineiro, a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no Mineirão, fora de casa. Quero trazer para vocês aqui o time que o Renato Paiva pretende colocar em campo. Segue o Cuiabano como titular, Matheus Martins, o Alex Telles, barrado, hein? O Alex Telles perdeu a vaga para o Cuiabano. Quero conversar sobre a arbitragem dessa partida também. Enfim, vamos entrar no clima desse jogo. Lembrando que amanhã eu vou fazer live aqui no canal, domingo de Páscoa, 11 horas da manhã, hein? A live é amanhã cedinho, 11 horas da manhã. A gente vai estar aqui ao vivo, amanhã, domingão, fazendo esquenta, entrando no clima do jogo. Aguardo vocês. E quero conversar com vocês também um tema que eu prometi para vocês aqui no conteúdo de mais cedo. As críticas que o Renato Paiva vem recebendo, elas são justas em relação à parte ofensiva do Botafogo? Eu já conversei aqui no canal muito com vocês sobre a parte defensiva do Botafogo, a saída de bola, os nossos zagueiros no mano a mano, os jogadores correndo para trás quando perde a bola. Já toquei em vários pontos em relação a isso. O que eu quero conversar com vocês agora? Sobre a parte ofensiva do Botafogo, a parte de construção, a parte de criação. Os nossos atacantes estão perdendo muitos gols. O Botafogo está criando chances. Qual a qualidade dessas chances criadas? É no abafa, cruzamentos, são jogadas trabalhadas? Quero conversar com vocês sobre isso. A parte ofensiva do Botafogo, que tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, um dos piores ataques na temporada, não só com o Renato Paiva, mas o ataque do Botafogo é um dos piores da temporada e no Campeonato Brasileiro é um dos piores ataques. Só que o Botafogo, ele vem finalizando dentro da área, eu vou mostrar isso para vocês, vem perdendo gols, mas qual a qualidade dessas chances criadas? Eu quero conversar com vocês sobre isso tudo. Mas antes, peço para vocês aquela moral. É de graça, não custa nada. Essa moral, muita gente vem aqui, assiste o vídeo, mas não deixa o like, não se inscreve. Dá essa moral. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Apita o jogo amanhã, Botafogo e Atlético Mineiro no Mineirão, 4 horas da tarde, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu, hein? Olha ele aí quem vai apitar o jogo, Ramon Abate Abel, árbitro FIFA de Santa Catarina. Ele que apitou o jogo do Botafogo na estreia contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Aquele jogo acabou 0-0 e teve um pênalti, né, do Murilo, fazendo ali, dando um puxão no Igor Jesus, e ele não marcou o pênalti naquele jogo na estreia do Brasileiro contra o Palmeiras. O Ramon Abate Abel, ano passado, ele apitou 6 jogos do Botafogo, com 2 vitórias e 4 empates. Olha, vamos entrar aqui no clima do jogo. Amanhã, Botafogo e Galo, reencontro da final da Libertadores. Claro, eles vão querer ganhar a gente, cara. Isso aí é fato. O Atlético Mineiro vai querer ganhar a gente de qualquer jeito, mas é um eterno freguês. Mas a fase do Botafogo não é tão boa, então a gente tem que prestar atenção. E segundo o Globoesporte.com, o Paiva deve mandar a campo a mesma escalação contra o São Paulo. John, Vitinho, Jair, Barbosa, Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas e o Savarino jogando por dentro, com liberdade, como meia. Na ponta direita, Arthur. Na ponta esquerda, Matheus Martins e o centroavante Igor Jesus. Ou seja, o Cuiabano segue como titular, o Alex Telles está barrado, perdeu a vaga para o Cuiabano, e o Matheus Martins na ponta esquerda. O Santiago Rodrigues, ele tá fora do jogo, né? Ele tá com trauma
na perna esquerda. Ele sofreu esse trauma no jogo contra o Bragantino, então o Santiago Rodrigues segue fora. Cara, dando minha opinião, é isso, cara. Eu falei aqui no nosso pré-jogo contra o São Paulo que o Renato Paiva, ele tá sem convicção nenhuma, né? Ele tá sempre mudando o time, ele tá atrás da escalação perfeita, e eu falei isso contra o São Paulo. Eu falei, cara, ele tá sem convicção. Toda hora ele muda o time, pelo menos dessa vez ele vai manter o time que entrou em campo contra o São Paulo. É a melhor formação? Não sei, mas tá na hora dele ter um padrão tático, tá na hora dele acreditar no que tá fazendo e pelo menos ele vai repetir a escalação. O Matheus Martins, cara, tem que ir pra dentro. Eu tô sentindo muita falta de um ponta, cara, pelos dois lados ali, aquele ponta que vai pra cima, aquele ponta que dribla. O Matheus Martins pode fazer isso. Se ele fizer, o time vai crescer. Eu não sei se eu sou muito a favor do Cuiabano junto com o Matheus Martins, ou se eu prefiro o Alex Telles. Não vou nem entrar nesse mérito, cara, mas pelo menos ele repetindo a escalação, ele tá tentando manter um padrão e acreditar naquilo que ele tá fazendo. Então amanhã o provável Botafogo para enfrentar o São Paulo é esse. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês e quero saber também a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês estão achando da parte ofensiva do Botafogo? A parte de construção, a parte de criação. Os nossos atacantes estão perdendo gols? O Botafogo tá criando, mas qual a qualidade dessa criação? É no abafa, cruzamentos? O Botafogo tá conseguindo chegar com transições, com jogadas trabalhadas? Vamos conversar sobre isso, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente falar da parte da construção, da criação, jogadas trabalhadas, atacantes perdendo gols. Botafogo tá criando? Vamos conversar sobre isso. Mas antes peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, primeiro eu quero trazer números, pra gente conversar também em cima desses números. Cara, equipes que mais finalizaram dentro da área nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Tem o top 5 das equipes que mais finalizaram dentro nessas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Quem lidera é o Galo, o Atlético Mineiro, o adversário do Botafogo amanhã, finalizou, cara, dentro da área 58 vezes. E desses 58, 5% em gols. O que isso quer dizer? O Galo tá chegando, o Galo finaliza dentro da área, mas ele converte muito pouco esses números, essas finalizações, em gols. E isso é verdade. Se você pegar o Atlético Mineiro do Cuca, se você ver os jogos, o Atlético tá amassando os adversários, tá tendo várias oportunidades. Eu tenho até medo, porque quando essa bola começar a entrar, com Hulk e companhia, meu irmão, ninguém vai segurar o Galo, porque o Galo, ele tá bem treinado pelo Cuca, só que o Galo tá perdendo muitos gols. 58 finalizações dentro da área até aqui, só 5% se converteram em gols. Adivinha quem é o segundo? Botafogo, do Renato Paiva. O Botafogo do Renato Paiva finalizou nessas 4 primeiras rodadas 41 vezes dentro da área. 7% se converteram em gols, ou seja, os nossos atacantes estão perdendo gols. O Botafogo finaliza dentro da área, mas não faz os gols, perde muitos gols, perde as chances. Então o Botafogo finalizou 41 vezes dentro da área e só 7% se converteram em gols. O terceiro nesse ranking é o Bahia, finalizou 39 dentro da área, 10% se converteu em gols. O Flamengo é o quarto, finalizou 39 também, 25% se converteu em gols. Então você pega o Flamengo, ele finalizou 39. O Botafogo finalizou 41 dentro da área. Só que 25% do Flamengo se converteram em gols. E o Botafogo só 7%. O Bragantino fecha esse top 5. O Bragantino finalizou 38 vezes dentro da área e 13% se converteram em gols, tá? Olha, vamos lá.
qualidade dessas finalizações, qualidade dessas chances criadas. O Botafogo tá criando jogadas trabalhadas? Como é que tá? Na minha opinião, quero conversar isso com vocês para ver se vocês concordam. Primeiro, muito, né, da gente vê o Botafogo muito abrindo o jogo pelos lados, os laterais jogando bola na área, principalmente quando o Botafogo tá precisando do resultado, muita bola dentro da área, muitos cruzamentos, o próprio Arthur corta para dentro e joga dentro da área. Então, cara, assim, na minha visão, tá? Não sei se vocês concordam, são raras as jogadas trabalhadas do Botafogo, pelo que eu vejo. Jogadas trabalhadas mesmo, o Botafogo chegando no ataque, entrando dentro da área para finalizar, com aquelas triangulações, com aquelas tabelas, infiltrações, é raro. Na minha opinião, estou vendo muito pouco. Por quê? As dinâmicas, as transições desse time do Renato Paiva estão bem lentas. Cara, se a gente pegar o Botafogo do ano passado, o Botafogo balançava a defesa do outro time. Por quê? Porque era um time, cara, rápido, de toques rápidos, inversão de bola. E o Botafogo, cara, ano passado, a bola pouco parava na nossa zaga. Se vocês pegarem a posse de bola do Botafogo ano passado, a posse de bola era 48%. O Botafogo sempre tinha menos posse de bola do que o adversário ano passado, mas o Botafogo balançava o time adversário com toques rápidos, transições rápidas, inversão de bola. Então, ano passado, o Botafogo era muito rápido nisso e a bola, ela ficava pouco na nossa zaga. E terminava o jogo, o Botafogo ganhava, o Botafogo jogava bem e às vezes, a maioria das vezes, o Botafogo tinha até menos posse de bola, 48 ali, do que o próprio adversário. Hoje a dinâmica com Renato Paiva é muito lenta. Cara, o John pega a bola, toca no Jair. O Jair toca no Barbosa. O Barbosa no Cuiabano. Aí o Cuiabano volta a bola, aí vai no Vitinho, aí vem no Gregory. Fica girando. A bola fica girando na defesa do Botafogo. E ano passado não era assim. Ano passado, por exemplo, você ficar girando a bola desse jeito que eu acabei de falar, você não balança o adversário. Você não tem inversão de bola, você não tem toque rápido. Então o adversário fica plantado, não balança a zaga. O adversário fica plantado e o Botafogo toca. Do zagueiro, lateral, lateral, lateral no volante. Então, cara, o que o adversário faz? Fica confortável. O adversário ele fica plantado, você não consegue balançar a defesa do adversário. Agora, eu sinto muita falta também de um cara que vai pra cima, aquele cara do drible. O Matheus Martins poderia ser esse cara, mas o Matheus Martins, ele tá sem confiança nenhuma. Quando ele vai pra cima do cara, ele pega a bola e toca pra trás. O Matheus Martins tá sem confiança nenhuma. E ele pode ser esse cara. No Fluminense, ele fazia isso. Lá fora, na Europa, ele fazia isso também. O Matheus Martins, cara, ele é aquele jogador que pode ir pra cima, só que ele tá sem confiança, ele não faz. O Arthur, cara, não passa por ninguém. Então, assim, o Arthur também é uma situação complicada. O Jefinho não dá pra contar. Então, cara, o Botafogo precisa balançar a defesa adversária para fazer o adversário errar. Por exemplo, o Marlon Freitas pega a bola, aí ele ergue a cabeça. Aí ele olha para o lado, ele olha para o outro, toca para o lado. Antes não, antes era rápido, tabelas, perdeu, aproximou, tomou. Agora não, agora até o Marlon Freitas, ele pega a bola, olha para um lado, olha para o outro e toca para o lado. Ano passado essa bola passava pelo Marlon Freitas e era rápido, toques rápidos, tabelas. Perdeu a bola, o Botafogo já se aproximava, tomava essa bola. Eu vou falar uma coisa para vocês, contra o São Paulo, o último jogo agora contra o São Paulo, de verdade, eu vi uma jogada trabalhada do Botafogo, que foi no primeiro tempo, o jogo estava 0-0, o Igor Jesus, ele recebeu um passe, o Igor Jesus de costas, ele dá um tapa pro Savarino, que sai de cara pro goleiro. Então ali foi rápido, ali foi 3 toques e tá faltando isso no time, tá faltando isso no Botafogo. Então contra o São Paulo, o goleiro do São Paulo salvou. Mas pega lá como é que o Botafogo chegou lá na frente. Eu lembro de verdade, eu lembro contra o São Paulo apenas uma jogada trabalhada, que foi essa. O Igor Jesus, ele recebeu um passe, descostas, ele deu um tapa de primeira pro Savarino, que entrou de cara pro goleiro. Isso ali no primeiro tempo, no começo, tava 0-0. De resto, abre nos laterais,
joga a bola dentro da área. Lançamentos por cima da defesa, principalmente do Marlon Freitas. Então, cara, assim, o Botafogo cria, mas às vezes muito no abafa, muita bola alçada dentro da área. Aí você tá prezando o resultado, você bota o Maestriani junto com o Igor Jesus e toma a bola dentro da área. Lançamentos por cima da defesa. Agora, jogadas trabalhadas mesmo, muito pouco, muito lenta essa transição, essa dinâmica ofensiva do time do Renato Paiva. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de sábado. Amanhã tem live, hein? Domingo de Páscoa, 11 horas da manhã. A gente vai estar aqui ao vivo cedinho para entrar no clima do jogo. Botafogo e Atlético Mineiro, aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.